Cara, às vezes eu penso, por que os filmes de antigamente eles mexiam tanto com a gente? Tipo, não era só nostalgia. Tem uma coisa ali que pegava diferente, sabe? Você assistia um filme e ele ficava com você. Não era só uma cena de ação, um CGI bonito ou uma frase de efeito. Era a história inteira, o personagem, o peso emocional da parada. Era aquele momento que você terminava de ver e pensava, caraca, isso aqui foi obra de arte, isso aqui foi um cinema. E aí que vem aquela dúvida que muita gente tem. Será que eu tô ficando velho? Será que é só saudade da infância? Mas aí você volta e reassiste os filmes. E eles ainda são bons, ainda batem forte. Alguns até parecem melhores do que quando a gente viu naquela época. E aí eu te pergunto, será que é só memória afetiva mesmo? Ou será que o nível caiu? Porque, mano, vamos ser sinceros. Você assiste Gladiador, Matrix, Senhor dos Anéis, até o Homem-Aranha do Tobey Maguire da vida aí. E depois vê muita coisa nova que tá saindo hoje. Você sente a diferença na alma. É mesmo, é? É como se o filme antigo ele tivesse coração e o novo ele fosse feito no automático. É tipo assim, esse público gosta disso? Bota aí. Tá na moda lacração? Coloca aí. Precisa de diversidade, mas não tem roteiro? Ah, coloca mesmo assim. E aí o bagulho ele perde a alma. Enquanto isso, lá atrás, o roteiro ele era simples, mas era bem contado. Era emoção antes de agenda. Era personagem antes de CGI. Era diretor com visão, não só um estúdio mandando em tudo. E eu sei que nem todo filme antigo era perfeito, tá? Mas a média ela era muito mais alta. Você lembra dos filmes com carinho. Eles marcaram a gente, criaram frases que viraram parte da cultura. Que foi você que matou ele? Não. Eu sou seu pai. Trilhas sonoras que até hoje arrepiam quando tocam. Personagens que pareciam de verdade, com dor, com falha, com propósito. Hoje parece que os filmes eles têm medo de errar. E aí você sai do cinema e esquece o que viu. Nem pensa em rever, nem lembra do nome de quem estava no filme. Por isso essa pergunta não é só válida, como ela também é urgente. Por que os filmes de antigamente eles parecem tão mais marcantes? Talvez porque eles eram. E talvez a gente tenha que começar a cobrar mais do cinema de hoje. E mano, a gente merece mais do que isso que estão entregando. Mas tá, então beleza. Se a gente está dizendo que os filmes de antigamente parecem mais marcantes, mais impactantes, vamos entender o porquê, né? Eu vou explicar a parada direito. Porque não adianta você só reclamar. Tem que mostrar onde o negócio está desequilibrado. E aí, quando a gente começa a olhar com mais calma, você percebe que não é só em um gênero específico. Não é só em um filme de herói, ou só em comédia, ou só em drama. É em tudo. Tipo, pega o terror. Você assiste hoje em dia e parece que os filmes eles são todos iguais. Lembra de O Sexto Sentido? O Iluminado, Atividade Paranormal, aquilo tudo era construção. Hoje é fórmula, susto automático. Vai pro drama. Antigamente você via uma espera de um milagre, um Forrest Gump, e aquilo te destruía por dentro, irmão. Você chorava de verdade, você ficava pensando por dias. Por quê? Simples, porque o roteiro ele era humano, a atuação era viva, a história era intensa. Hoje muitas coisas parecem feitas para ganhar prêmio, não para tocar o público. E aí vem um filme de ação, né? Antes era sangue, suor, e o ator ele suava de verdade também, tem esse ponto. Hoje é só tela verde. Nada contra os efeitos especiais, é claro. Quando eles são bem usados, eles são incríveis. Só que não dá pra depender só deles. Você olha pra um Duro de Matar, pra Gladiador, ou até pra Matrix, os caras eles estavam dando o sangue, estavam dando a vida. Hoje em dia você vê uns filmes com orçamento de 200 milhões de dólares e não sente nada. Você vê a luta e parece um videogame. O cara tá pulando no meio da explosão, saindo sem arranhar a roupa. Você nem pisca, porque não tem consequência, não tem realismo emocional. E entra um ponto que é essencial nessa equação toda. As atuações. Cara, atores de antigamente, eles interpretavam com o olhar. Tinha cena que você olhava pro cara, ele não falava nada, e você já sabia que tudo o que ele queria já estava fazendo sentido pra você. Hoje em dia parece que tem filme que o cara fala, e você continua sem saber o que ele quer. Pega um Heath Ledger da vida fazendo um Coringa. Você esquece que ele é um ator. Aquilo vira um personagem da vida real praticamente. Hoje em dia é difícil você ver isso. Tem exceção? Claro que tem. Mas a média caiu. E aí, quando tudo isso se junta, um roteiro fraco, atuação esquecível e efeitos especiais genéricos, o que sobra é um filme bonito, só que vazio. É tipo um prato gourmet que você come e sai com fome. E talvez por isso a gente lembre tanto dos filmes de antigamente, porque eles eram completos. E é aí que a gente começa a entrar num terreno mais delicado. Então nesse vídeo eu vou explicar por que os filmes antigamente eram melhores.
Se tem uma pergunta que volta e meia aparece, seja aqui nos comentários, seja quando eu tô trocando uma ideia com um amigo meu, é por que os filmes antigamente eles parecem ser tão melhores? E para começar a entender, a gente tem que olhar para um negócio básico, mas fundamental, o roteiro. Hoje parece que a galera desaprendeu a escrever história com começo, meio e fim claro. O filme começa e você nem sabe o que o personagem quer. Aí no meio do nada acontece uma reviravolta que não leva a lugar nenhum, e quando termina você só pensa, ué, acabou? É só isso? Antes o roteiro era uma jornada. Você era convidado a acompanhar uma transformação de verdade. Não era só um evento atrás de evento. Tinha sentido e propósito. E não era só a estrutura, era o coração da coisa. Os personagens eles tinham alma. Tinha uma jornada emocional real, você via o cara começar quebrado, inseguro, com medo, e aos poucos ele ia aprendendo, crescendo, apanhando, mudando de verdade. E quando ele vencia no final, você vencia junto com ele, você torcia por ele pelo filme inteiro. E é aí que eu preciso falar de um dos filmes mais marcantes pra mim, Karate Kid e A Hora da Verdade, de 1984. Cara, se você nunca assistiu esse filme com o coração aberto, assista. Mas assiste com calma. Não é sobre um moleque aprendendo karatê, é sobre superação, honra, paternidade, dor, medo e respeito. O Daniel era o cara novo na escola, apanhava dos valentões, se sentia sozinho e deslocado. E aí ele conhece o Miyagi, que não era só um sensei, era um pai de alma. E olha que doido, o filme ele é muito simples, simples mesmo. Mas é tão humano, tão verdadeiro, que ele toca até hoje. Sabe por quê? Porque o tema ele é universal. A gente se conecta com histórias que falam de família, de amor, de dor, de perda, de superação. Histórias que falam do que todo ser humano passa, independente da época. Outra parada importante, direção autoral. Antes, quando você via um filme, dava pra sentir a mão do diretor. Gay! Você assistia e sabia, esse aqui é do Spielberg, esse aqui é do Scorsese. Os diretores eles deixavam a marca artística deles, só que hoje parece que tem uma fábrica. E a trilha sonora, pelo amor de Deus. Antes, a trilha era praticamente um personagem. O tema de Star Wars, o tema de Indiana Jones, o do Rocky subir na escada, ou até no próprio Karate Kid, aquela música You're the Best na luta final. Aquilo grudava na alma, cara, não tem como. Hoje parece que colocam qualquer pop genérico no fundo e acabou. Você assiste o filme e nem lembra da trilha sonora. Na verdade, você nem sabe se tem trilha sonora ou não. E aí vem outro fator decisivo, o tempo. Hoje é tudo corrido. Um filme sai e no mês seguinte já estão gravando a sequência. Tem que lançar todo ano, senão perde o hype. Antes, tudo tinha tempo entre os lançamentos. Tinha pausa, tinha espaço para pensar, para escrever, para lapidar. Isso fazia toda a diferença na qualidade. E cara, eu juro, às vezes que eu fico pensando como um filme tão simples quanto Karate Kid, sem CGI, sem multiverso, conseguiu marcar tanto. E eu lembro, porque era honesto, porque era humano, porque era real. O Daniel não era um super-herói, era um moleque ferrado tentando achar o próprio valor. E isso ninguém esquece. Então se você quer saber por que os filmes antigos eram tão bons, a resposta já tá aí. Porque eles eram feitos com alma, não com algoritmo. Eles queriam contar uma boa história e não entregar só conteúdo. E é por isso que eles ficaram. E tantos filmes de hoje, eles passam. Enfim, é aqui que a coisa vai começar a pegar agora. Que a gente pode ficar discutindo por horas teoria, estrutura, fórmula e tudo mais. Mas nada fala mais alto do que os exemplos. Aqueles filmes que a gente viu, às vezes quando a gente era moleque, às vezes já é mais velho, e que até hoje, só de lembrar, dá um arrepio. E o que esses filmes têm em comum? É que eles não tratam a gente como um idiota. Eles têm ideias boas, bem escritas, com personagens que sentem, com peso, com profundidade. E que deixam você refletindo mesmo depois que os créditos sobem. E vamos começar com um soco no peito. Cara, Gladiador é épico, mas não é épico só pela grandiosidade visual, que a propósito é absurdo até hoje. É épico pela carga emocional que o filme carrega. O Maximus não é só um general romano, ele é um homem quebrado, um cara que viu a família ser assassinada, que perdeu tudo que tinha e que só continuou em pé porque ainda tinha um último ato de justiça para cumprir. E o filme não precisa de 1000 cortes por segundo, nem de piadinha a cada fala. Ele confia no silêncio, no olhar, na dor contida do personagem. O Russell Crowe
carrega o filme como se fosse um peso emocional nas costas. E você consegue sentir isso. E o Joaquin Phoenix como vilão, cara. Meu amigo, você sente raiva daquele desgraçado. O roteiro é direto? Sim, mas é profundo. E a trilha sonora? O Hans Zimmer, cara, ele te leva junto com o Maximus, cena após cena. E hoje, quando foi que um filme de ação te fez sentir uma coisa parecida com o que eu acabei de falar? Forrest Gump também, aquele filme que você assiste e não esquece nunca mais. E não é por causa do plot twist nem de efeitos visuais. É porque ele é profundamente, extremamente humano. O Forrest é inocente, ele é simples, ele é puro. Mas ele também é gigante. Ele está presente nos momentos mais marcantes da história americana. E mesmo sem entender direito o mundo ao redor dele, ele sempre age com bondade, com amor e com dignidade. É um filme que fala de tempo, de destino, de amor e de perda. E tudo isso com uma narrativa de que vai e volta, cheia de camadas. E quer saber? Você ri, você chora e você se emociona. E quando acaba tudo, você sente que viveu uma vida inteira ali. Titanic também é um fenômeno. E muita gente só se lembra do romance. Só que, cara, o filme é muito mais do que isso. É sobre classe social, sobre orgulho, sobre coragem e em meio ao caos. O James Cameron, o diretor desse filme, ele não teve pressa nenhuma. Ele te apresenta o navio, ele te coloca lá dentro e ele faz você se apegar às pessoas que estão lá dentro. E quando a tragédia começa, você sente que está afundando junto com todo mundo que está ali dentro. É um filme espetacular em todos os sentidos. A trilogia inteira do Senhor dos Anéis também, cara, é um milagre cinematográfico. O Peter Jackson pegou uma obra quase impossível de adaptar e transformou em um evento cultural. E aqui eu vou descrever 3 filmes porque eles acho que se encaixam muito bem no que eu vou falar no final. O Sexto Sentido, cara, ele é uma aula de roteiro. Tudo o que acontece está conectado no final. E mesmo assim você não sente que o filme te enganou. Você sente que foi brilhantemente conduzido. Clube da Luta é uma pancada filosófica. É um soco no ego moderno. Mas mesmo assim ele ainda é cheio de alma. A Origem, então, meu Deus, o Christopher Nolan ele te joga dentro de um sonho, dentro de um outro sonho. E ainda assim você consegue entender a dor do protagonista. Porque no fundo é sobre o luto e o desejo de voltar para casa. Esses 3 têm uma coisa em comum. Eles confiam no espectador. Eles sabem que o público é inteligente o bastante para acompanhar e para fechar com chave de ouro. Homem-Aranha do Tobey Maguire. Esse filme tem alma, meus amigos. Tem alma. Ele não era só sobre poderes. Era sobre responsabilidade, sacrifício, amor e dor. E o Tio Ben, cara. Eu tenho que falar alguma coisa? É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mesmo depois de 23 anos, essa frase ainda arrepia. Essa frase não era só um bordão. É uma essência do personagem. O Sam Raimi, ele fez um filme de herói que parecia um drama com superpoderes, não um parque de diversão com um uniforme colorido. Enfim, todos esses filmes têm uma coisa em comum: respeito pela arte, pelo público e pelo tempo. Eles não foram feitos para vender boneco, foram feitos para contar histórias que ficam na memória, que grudam na alma. E talvez por isso a gente ainda fale deles hoje. E aí a gente entra num ponto mais delicado, muito mais importante. Cadê o arco do personagem? Hoje os protagonistas, eles já parecem imperfeitos. Forte, sábio, desconstruído, invencível, sempre com a resposta na ponta da língua. Só que se o personagem tem nada o que aprender, por que eu vou acompanhar ele por 2 horas? Ou até mais, umas 3 horas? Por quê? O que faz a gente amar o Peter Parker, o Frodo, o Maximus, o Rock? Foi justamente o fato deles sofrerem, caírem, errarem, se culparem, levantarem, lutarem. A gente via neles a gente. Só que hoje, os personagens parecem um avatar de coach, não a gente. E talvez isso seja o mais triste. Um filme como Forrest Gump ou Matrix, você assiste em 2024 e ainda encontra uma coisa nova. Agora me cita 3 filmes nos comentários, pelo menos, que tenham deixado um eco na sua cabeça. É muito difícil você falar, muito difícil mesmo. É tipo um fast food. Você come, sente o prazer imediato, mas depois fica um vazio. E pior, ele vicia. Você fica esperando sempre o próximo corte, a próxima piada pronta. E isso aqui é um exemplo. Capitã Marvel. Cara, esse filme é a síntese do problema. A síntese. A personagem ela já começa invencível, arrogante, sem fragilidade nenhuma. Ela não erra, ela não sofre, não tem arco nenhum. E é por isso que talvez ela seja a personagem mais merda do universo cinematográfico da Marvel. Porque ela não tem fraqueza, ela não tem profundidade nenhuma. Ela é uma merda. E aí o estúdio diz que isso é sobre empoderamento feminino. Mas sabe o que é empoderamento de verdade feminino? A Ripley em Alien.
A Sarah Connor em O Exterminador do Futuro 2, totalmente humana, traumatizada e tentando proteger o próprio filho. Mulher Maravilha na primeira metade do filme, quando ela tá descobrindo o mundo. E essas mulheres, elas são fortes de verdade, porque elas têm alma. Sabe aquela sensação de assistir o Sexto Sentido pela primeira vez? De sair do cinema e ficar dias pensando, aquele soco de Clube da Luta, ou aquele silêncio emocional de Origem? Você sai desses filmes transformado. E agora? Agora você assiste um blockbuster no fim e pensa, legal. E agora? O que tem pra comer? E cara, a gente ama cinema, é óbvio. Por isso dói ver o que tá acontecendo. Porque o problema não é a pauta, não é a diversidade, não é o feminismo. O problema é quando tudo isso vira item de checklist. E a pergunta que fica é, quando vão voltar a contar histórias que falam com a alma? Bom, antigamente um dragão voando te fazia prender respiração. Hoje tem uma cidade inteira explodindo e você tá olhando pro celular. E você me pergunta, por quê? Porque não é o tamanho do efeito que emociona, é o peso da cena, é o que ela significa. E isso, meu amigo, nenhum computador renderiza. E cara, vamos começar pelo um dos mais famosos dessa década, The Flash. The Flash é quase uma piada pronta. Um filme sobre velocidade com efeitos em câmera lenta de PS2. A tal cena do berçário, com os bebês voando em CGI de quinta, cara. Olha essa cena, cara, olha isso que ridículo, cara. Isso aí parece uma cutscene de um jogo ruim de 2010, cara. E sabe o pior? Era pra ser uma cena emocional, era pra ser uma cena forte. Só que você tá mais ocupado tentando entender o que tá acontecendo ali, que você tá sentindo, do que qualquer coisa. E o grande trunfo emocional do filme, qual é? O Michael Keaton como Batman, a nostalgia toda. Só que a nostalgia não funciona, cara. Porque essa emoção, ela é automática. Se você só coloca o cara lá, você solta um... Yeah. I'm Batman. Aí depois disso você acha que só isso tá bom pro filme. Cara, é vazio. É só uma piscadinha de roteiro pro público se sentir incluído. E é isso que The Flash é. É um compilado de memes e efeitos plásticos, sem alma nenhuma. E esses dois filmes que eu vou falar agora é um caso à parte. Thor, Amor e Trovão e as Marvels. Cara, quem que escreve essas piadas, com todo respeito, na moral? Parece roteiro de sketch ruim do YouTube, cara. Thor, Amor e Trovão é quase uma paródia dele mesmo. As Marvels, então, pelo amor de Deus, parece um episódio piloto de sitcom. E enfim, essa é a fórmula atual. Enche de efeitos, bota um orçamento absurdo e reza para que ninguém perceba que o roteiro mal se sustenta. Mas a gente percebe. A alma de um filme está nos olhos do personagem. O que fica de verdade é aquilo que foi feito com alma. Enfim, sabe aquele amigo que conta piada toda hora, até na hora do velório? Então, o cinema de hoje anda meio assim, sem noção de hora. Antes dos filmes, eles sabiam misturar ação com leveza. Hoje parece mais que tem um roteirista que acha que tudo é esquete de comédia. Um exemplo muito bom disso é De Volta para o Futuro. Olha o Marty McFly, um adolescente meio perdido no tempo, cheio de ironia, frases marcantes, mas ele nunca vira um palhaço. A graça vem da situação absurda, da dinâmica com o Doc, do ritmo da história. E enquanto você ri, você se importa. Você quer que o Marty volte pro presente, você torce por ele. E é isso que os filmes antigos sabiam fazer muito bem. Eles te faziam rir sem te tirar da história. O Indiana Jones também, pô, não tem como. O Indy, ele apanhava, ele tropeçava, ele xingava em silêncio, mas ele seguia em frente. E quando rola uma piadinha? É bem rápida, é no momento certo e não mata a atenção, só dá aquele respiro. É engraçado pra caramba, mas não tira a força da cena. Isso se chama ação com charme. Piratas do Caribe também, pô, um exemplo clássico. O Jack Sparrow é o caos em pessoa. E você ri muito com ele, claro. Mas repara uma coisa, a história ela tem peso, tem maldição, tem conflito. Você sente o perigo, você sabe que o herói pode falhar. O humor de Piratas do Caribe vem do personagem, não de uma necessidade desesperada de entreter a cada 30 segundos. E corta pro cinema atual. Você tá vendo uma luta importante, um personagem prestes a morrer, e alguém solta um comentário aleatório sobre comida, cueca ou rede social. Você acha que acabou? Vem, cai dentro! Darren, para! Não sei por que fica tentando ser desse jeito. O que eu tenho que ser? Explica. Sei lá, cara, só para de ser otário. Darren, nunca é tarde pra deixar de ser otário. Olha que diálogo merda. A Marvel faz isso tantas vezes que virou até fórmula. A parte de esporte tá toda meio confusa, sei lá. Porra. Rapaze! E aí um monte de filme começou a copiar, achando que piada vira sucesso. Mas o público cansou. Porque sim, a gente quer rir, mas também quer se importar, quer sentir, quer lembrar da história de depois que acabou o filme.
Antes a risada ela vinha como uma consequência, agora parece tipo uma obrigação. Filmes como De Volta para o Futuro, Indiana Jones, Piratas do Caribe, eles ficaram na memória porque souberam dosar. Mas hoje em dia parece que é pedir demais isso, né não? Enfim, saindo um pouquinho da parte da risada agora, vamos lembrar do terror. Lembra quando o terror não precisava de barulho para te deixar com medo? Quando você não via o monstro, mas ele tava ali, ele tava na sua cabeça? Cadê os romances que te faziam torcer de verdade pelo casal? Hoje parece que tudo precisa ser irônico. Lembra de Clique? Muitas pessoas foram ver no cinema achando que era só mais uma comédia do Dan Sandler. E o começo é exatamente isso. Piadinha. Bom, o som do meu pai é um MP3, tá? O som do seu pai é um Jeg 3, é muito grande. Não, eu disse que... Não foi isso que eu disse, não! O som do pai dele é um Jeg 3! Uhul. Controle remoto mágico, confusão. Mas aí, o filme ele vira. E vira pesado. Mostra um cara acelerando a vida, pulando momentos importantes, correndo atrás de sucesso. E quando você percebe, já passou por cima de tudo que realmente importava. Você chora com Clique. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. E é isso que fazia a comédia de antigamente ser especial. Ela te fazia rir. Michael Newman, eu não sabia que você fumava charutos. E a sua hora chegou. Não, Cat, isso não é meu, não. Eu tirei das mãos do Kevin. É, ele tava fumando, parecia uma chaminé. É mentira dele, mãe! E tá com cheiro de maconha, hein? Kevin O'Doyle, venha já pra casa, imediatamente! Eu te odeio! Você está surdo, menino? Mas também te fazia pensar. E esses filmes eles misturavam humor e verdade. A piada ela servia à emoção. E os romances? Hoje parece que amar é cringe. Mas volta lá para os anos 2000. Ali o amor era verdadeiro. 10 coisas que eu odeio em você. Pô, esse filme é ouro, muito bom. Não é só a típica comédia teen. É sobre aceitação, vulnerabilidade, orgulho, pressão social, autoimagem. A Cat, que é uma protagonista forte, só que ela é humana. O Patrick, vivido pelo Heath Ledger, tem um arco de redenção cheio de nuances. E aquela cena lendo o poema. Pô, não tem como, aquilo lá é uma pancada emocional. Eu odeio quando me faz rir muito, mas quando me faz chorar. Eu odeio quando não está por perto e o fato de não me ligar. Mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar nem um pouco, nem mesmo por um segundo, nem mesmo só por te odiar. O filme ele equilibra perfeitamente a comédia colegial e drama real, com perfeição. E se a gente for pro romance puro mesmo? Entra em Diário de uma Paixão, de 2004. É o clichê? Talvez, mas é o clichê bem feito. É um amor que dura por décadas, que enfrenta obstáculos, que dói, que volta, e o filme ele te leva junto, você sente, você se importa. É uma história de amor com raízes. E agora? Agora é tudo mais do mesmo, é o mesmo sem sal. As comédias românticas modernas ou são 100% irônicas, ou tentam evitar clichês que esquecem de ter coração. Muitos desses filmes novos, eles evitam até mesmo desenvolver o romance com calma. Não tem espaço para olhares, para momentos sutis, para pequenas atitudes. Só tem montagens ali com música fofa e, fim, acabou. A verdade é que o público ainda ama o amor. Ainda gosta de rir, ainda quer torcer pelo casal, rir das besteiras, chorar com os desentendimentos e sorrir com os reencontros. Mas o cinema parou de apostar nisso. Falta coragem para ser romântico. Falta tempo para desenvolver as relações. Falta acreditar que o amor ainda pode ser retratado com verdade, sem parecer bobo. E olha que o mundo nunca precisou tanto de amor como agora. E o que a gente quer mesmo é voltar a rir com os filmes que a gente entende. É voltar a chorar por personagens que parecem reais. É acreditar que o amor pode ser bagunçado, bonito e marcante, como a gente sente na vida. Então que voltem com as comédias com alma, que voltem os romances com coragem. E a gente está aqui esperando, com muita saudade. Enfim,
Se você curtiu esse tipo de análise, se você curtiu esse tipo de vídeo muito mais longo, essa visão mais crítica sobre cinema em geral, sem ser só sobre filmes de heróis, você já sabe o que fazer, né? Só que agora me diz aí nos comentários, qual é o seu filme clássico favorito, que sempre te tocou? E qual filme recente também te decepcionou? Vamos trocar uma ideia sobre isso, que eu quero responder todo mundo. Tamo junto, rapaziada. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Cara.